Bom dia, povo de Deus, povo que vai morar no céu. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estar dando continuidade à leitura bíblica com uma pequena reflexão no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Aí nós vamos ver a vocação de Mateus. Eu peço também que você leia Marcos, capítulo 2, versículo 14 ao 17, e também Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32. Mas agora nós vamos dar continuidade a Mateus, capítulo 9, versículo 9 até o versículo 13. Amém? Vamos orar. Querido e soberano Deus, nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, vem nos ensinar com o Teu Espírito Santo, que é o nosso professor. Jesus, o nosso mestre, que Ele foi professor, pedagogo, Ele foi o nosso ensinador, a qual nós devemos seguir como exemplo. Não seguir exemplos de homens, mas o exemplo de Jesus. Queremos ser como Tu, Jesus. Vem nos ensinar. Que essa palavra fique no nosso coração e seja transportado para a nossa mente, para no momento que nós estivermos precisando desta palavra, nós possamos agir com sabedoria para a nossa vida individual e também com os nossos irmãos, amigos, com pessoas, Pai, a qual nós vamos conviver em comunidade. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Então, em Mateus, capítulo 9, versículo 9, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aleluia. Então, Jesus chamou Mateus. Esse Mateus aqui é o filho de Alfeu. Ele estava sentado ali na alfândega, provavelmente cobrando impostos, porque ele também era publicano. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se justamente com Jesus e seus discípulos. Então aqui o Senhor Jesus já está em outro lugar, ele está na casa dele, creio eu, e ali está sentado, e quem estava junto com ele eram seus discípulos, e também Mateus, né? Filho de Alfeu, publicano. E provavelmente ele convidou os publicanos, amigos seus, para ir para ali. Aleluia. E também estava ali os fariseus. Vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então os judeus consideravam os publicanos pessoas vil, pessoa de mau caráter, era pior do que as prostitutas, do que os ladrões, que eles cobravam impostos para pagar o governo. E eles eram muito rudes, muito maus, e quizás roubasse também de forma indevida as pessoas, né? E ele fala aqui acerca dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, diz aqui, que os fariseus eram pessoas, os principais das seitas dos judeus. Eles eram muito numerosos, mais numerosos do que os saduceus. E eles influenciavam o povo e insistiam no cumprimento rigoroso da lei e de tradições.
Tradições estas que eles mesmos não cumpriam. Tradições estas que eles queriam que o povo os obedecesse. Então, repetindo o versículo 11, e os fariseus, vendo isto, quer dizer, vendo Jesus se assentar com os fariseus, com os saduceus, com todo tipo de pessoas, eles disseram aos discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, Jesus considerava os saduceus, os fariseus, os próprios fariseus e os pecadores, todos ali pecadores, todos doentes e que estavam precisando de orientação do Mestre, do Senhor Jesus, para que o Senhor viesse e os libertasse. No versículo 13 diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o Senhor Jesus, Ele exige, Ele quer de cada um de nós que nós tenhamos misericórdia para com o outro. Porque se eu tenho pecado, você também tem pecado. Não existe pessoa santa, santa, santa. Santo só existe um, que é Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus, que é santo. Ele não teve nenhum pecado, não se viu nele nenhuma impureza e nenhum pecado. E ele não veio chamar pessoas justas, mas os pecadores. Então, à medida que nós conhecemos a palavra do Senhor, que nós entendemos o Evangelho, então, nós vamos nos tornando justos. À medida que nós batizamos, que nós seguimos o Evangelho, então nos tornamos pessoas justas. Pelo menos é isso que Deus, Jesus quer de nós, que nós sejamos como Ele. Que nós possamos olhar no espelho e indagarmos: eu sou justa mesmo? Eu sou justa de verdade? Então, aonde eu tiver falha, eu busque estar na presença de Jesus e busque estar aprendendo de Jesus, me tornando justa, através da leitura do Evangelho, através da comunhão com Deus, e não nos tornando pessoas incautas, pessoas que professam a religião, que professa Jesus como Senhor e Salvador, e por trás está traindo Jesus, está cuspindo na face de Jesus. Então Jesus, Ele come comigo, Ele come com você à mesa, Ele não vê os nossos pecados. Porque nós estamos lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também devemos pensar que não devemos viver com a mesma regra dos incrédulos. Podemos ter contato com eles, mas vigiando e orando. Esse contato não deve ser para buscar prazer com o incrédulo. Você já viu as pessoas que se dizem cristãs e então estão fazendo a mesma coisa que o incrédulo faz? Nós devemos estreitar nossa comunhão com Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Porque
O próprio Jesus veio nos mostrar o caminho da salvação. No Salmo número 1 fala que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Então nós chegamos ali, falamos a palavra do Senhor, damos o recadinho do Senhor na comunidade, ou no ônibus, ou na universidade, e seguirmos adiante. Não é a igreja que vai salvar ninguém. Eu sou a igreja. E Jesus quer que eu seja como Ele. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansada, você está sobrecarregada? Então, só tem um que pode perdoar os teus pecados e que você deve ir. É se ajoelhar no seu quarto, como Jesus ensina, e pedir: Senhor, me perdoa, porque eu pequei. Glória a Deus. Peça perdão ao Senhor Jesus. Leia a palavra de Deus. Reflita na palavra de Deus. Não seja um fariseu hipócrita. Não seja um saduceu, que ele se mostra santo, ele se mostra uma pessoa fervorosa, que só ele é salvo, que só ele é puro de coração. E não é assim. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então devemos buscar misericórdia do Senhor e sermos misericordiosos para com os outros. Amém? A graça e a paz a todos. Um bom dia. Uma boa quinta-feira na presença do Senhor. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse ensinamento, Senhor. Aqui o Senhor nos mostrou que o Senhor não quer que nós nos assentamos na roda dos escarnecedores e que o Senhor quer nos perdoar, Pai. Muitas vezes com o coração endurecido, com o coração incauto, não vemos os nossos pecados. Achamos que somos santos e acusamos o nosso irmão. Então eu te peço, Senhor, vem limpar o nosso coração, vem limpar a nossa alma, vem limpar a nossa mente, Senhor. Me faz a cada dia uma pessoa melhor. Me ensina, Senhor, a perdoar aqueles que me ofenderam, porque eu preciso aprender de Ti. Somente o Senhor pode me ensinar de forma correta, justa e certa. Eu te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados de pensamento, palavras e ações. E ser comigo, Senhor, neste dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos.